É isso mesmo, seja muito, mas muito bem-vindo. Estamos começando o nosso Entre Família aqui. Patrícia Piper, que presença com você novamente, viu? Muito boa tarde, viu? Muito bom, Luquinhas. Boa tarde pra você, boa tarde pra você aí de casa. E a gente tá aqui, né? Um pouco de frio aqui na nossa região. A gente fingindo que tá tudo bem, mas... Eu não sei como tá você, mano, mas talvez seja um pouquinho frio também. Aqui tá bastante, viu? Pra levantar hoje... Foi dureza, Foi né? difícil. Não, e Foi você difícil. sabe que assim, ó, a gente que é mãe, hoje, por exemplo, 6 horas da manhã, o meu pequeno fala: mamãe, fiz xixi na cama, eu não. Justo hoje. Justo hoje, que eu já não queria levantar, que o relógio ficou mais pra tarde, assim, mas, né? E aí, como é que fica nessas horas? Ser mãe é fácil não, hein? Poderia ser uma profissão regulamentada, né? Eu acho que deve. Olha, eu não sou casado, não tenho filhos em casa, mas ó, eu sou filho, então entendo a profissão, mãe, viu? Sei como é que é, mas Filho exatamente. é ser pedinte. Mas esse é um temaço, a gente pode ficar pensando sobre essa questão, tudo. Quanta coisa, às vezes a mãe tá fora trabalhando, fazendo outras coisas, chega em casa, as Não atividades acaba. continuam, não é aquela que vai chegar, agora eu vou descansar do meu dia. Tem várias coisas pra fazer ainda. Sugar, sugar, sugar. Você sabe, Lucas, que eu tava vendo uma reportagem, há mais ou menos um ano, uns 8, 9 meses aí, na Argentina foi regulamentada de alguma forma a profissão mãe. Eu falei, opa, acho que eu vou mudar pra lá. É que parece que na hora de contribuir aí e contar pra aposentadoria, cada filho conta um ano. Aí o Bruninho, meu filho, virou e falou assim, você podia ter uns 10 filhos, né? Se bem que tem filho que eu acho que você pode garantir um ano a mais, viu? Não só um ano, você pode Será pegar que 2, tem aí 3. um adendo? Mas no Brasil não é assim, né? A gente trabalha dentro, fora, durante e é o tempo todo, né? Até que podia ser. Podia ser, porque tem filho que você vai colocar, aliás, isso aqui vale por 3, vale por 2, então são anos a menos de você trabalhar ali. Mas interessante essa questão desse link aí, de saber como é que funciona, tudo. Sim, a gente tá brincando aqui, mas a gente sabe que muitas mulheres que depois que se tornam mães, elas preferem parar de trabalhar. E muitas vezes as pessoas falam pra elas assim, mas você não faz nada? Mas você é tão nova e a sua profissão de alguma maneira tá ficando de lado. Esse julgamento que a gente tem, né? Tanto pessoas como eu que decidiram continuar a carreira, como pessoas que resolveram simplesmente se tornar mãe e fizeram disso uma profissão, né? Uma questão de vida, né? Eu sou mulher, eu nasci e eu quero deixar alguma coisa, quero deixar um legado aí com os meus filhos. Como é que é na sua casa? Como é que são as relações com você aí, próximas de você, né? Exatamente. É isso que a gente vai começar a conversar hoje, trazer esse tema pro programa de hoje. Você já pode ir pensando, lembrando que você pode participar com a gente, mas daqui a pouquinho eu dou mais informações, como você pode mandar a sua mensagem, fazer parte de tudo isso aqui. É daqui a pouquinho, a gente vai para um breve intervalo e volta já. Estamos de volta, bem rapidinho esse intervalo, e a gente está louco para conversar com você, a gente está louco para saber a sua opinião, como é que é aí na sua casa ou na sua... Você tem redes de apoio quando você teve, né? Quando você determinou ser só mãe? Mas é só mãe? Como assim, né, Lucas? Vem essa falinha, só mãe, mas e aí, Peso como é já que foi? tão grande. E aí o que legal é que é o seguinte, você pode participar com a gente, você pode mandar mensagem. Eu tenho até a pergunta do dia, que é o seguinte, ó, você trabalha fora e cuida dos seus filhos ou a sua profissão é unicamente mãe? Pegou aí? Entendeu? Vai mandar pra gente. Agora, como é que faz? Simples, pessoal. Olha só. Pelo 12 98315 0249. A parte está até apontando aqui para esse quadradinho que você está vendo aí na sua tela, esse QR Code. Faz o seguinte, pega o celular, abre ali a câmera, aponta para ele. Pronto, já vai falar com a gente na hora, pode mandar a sua mensagem, vai conversando com a gente, que é logicamente a opinião, que é a sua participação aqui no Entre Família. E hoje a gente tem especialista, como diria o Cris, que é prata da casa. Eu diria até, a gente vai caminhando para lá já, eu diria até que numa próxima, Paty, ela poderia estar com a gente aqui já. Começando o programa, já é super de já casa, sabe tudo. Fazer, já está acostumada. A gente está falando da Paula Prado Cruz, o trava-línguas no começo do programa, mas uma amiga querida, uma pessoa próxima, que também é mãe. Então ela vai falar um pouco da realidade dela e de alguma maneira abraçar você aí de casa sobre a profissão mãe. Boa tarde. Boa tarde, Patrícia, Lucas. Tava brincando até com o Lucas, né? Primeira vez que a gente está fazendo aqui, né? Exatamente. A gente já fez quadro. Entrevista externa, né? Mas aqui é a primeira vez. Ele foi bem no comecinho, quando eu vim fazer parte do Entre Família.
A Paula foi uma das primeiras que eu tive contato, poder fazer um material diferente, apresentar, eu tava super nervoso. A gente já virou super amigo, já continuou, pra mim foi um super prazer estar aqui hoje com legal. você. Foi a minha primeira externa, foi com o Lucas. Com ele. E fazia pouco tempo que você tinha entrado aqui? Quase recém-chegado. Que legal. Aqui, fazer parte. Trouxemos boa sorte, então, né? Com certeza. Não, a Paula, quando eu preciso testar alguém, treinar alguém, Paula, faz a sua avaliação para mim. O que você acha aí? Você foi bem atendida, bem recepcionada? Porque ela é uma das nossas primeiras psicólogas, né? A gente sempre... É legal que o material que a gente gravou, eu guardo com muito carinho, tá comigo. A gente, logicamente, tem super disponível no NTP, mas eu guardo com carinho alguns materiais. E o que eu fiz com você tá guardadinho comigo lá. Que legal, muito legal, especial mesmo. feliz. E feliz pelo tema, né? Porque se tem uma coisa que mexe com o meu coração é falar de filho. Sim, e você, né? A gente tentei resgatar ali algumas histórias que eu ainda não tinha certeza, né? Fico já emocionada. Sobre a questão da maternidade. E aí, o que acontece com a mulher, né? Essa desvalorização dessa maternidade. Aquelas que, de alguma maneira, decidem parar de trabalhar para se dedicar àquele período ali. Eu penso que em algum determinado momento da história, isso foi super ok. Né? Aliás, isso era o que se ditava, né? Mulher foi preparada para casar e ter filhos, ok. De um tempo para cá, as mulheres vêm entrando mais no mercado de trabalho e aí começa uma cobrança social, né? Na verdade, ninguém sabe dizer o que ficaria satisfeito, né? Porque com a abertura que você fez ali, na hora já me deu um insight, eu fico pensando, né? Se você não trabalha fora, ou nem nasce, você opta por ficar um tempo que seja ali, vai ter uma cobrança de tipo assim, mas e aí, você não vai trabalhar, você, né? Se você opta por continuar trabalhando e não fica ali com o neném, também vão te cobrar, né? Como assim? Você está trabalhando e o seu neném, ou seja, é o que eu falo, escolha a sua luta, né? Porque é muito julgamento das duas partes, inclusive. Ser mãe é uma eterna culpa. A gente não sabe se a culpa é porque colocou na escola ou porque ficou em casa. Mas exato. A gente está sempre se você está prejudicando de não pôr na escola, ou se pôs na escola cedo demais, qual o prejuízo? E esse olhar para essa mulher, né? Chega a ser pesado, porque é um momento tão especial para ela. Estou com meu filho e fica aquela cobrança. E aí, não vai voltar para o mercado de trabalho? Vai ficar só em casa agora? É um momento para ela desfrutar ali, mas ela está começando a ficar preocupada com isso também, da cobrança que vem ao redor dela, né? É muito difícil, porque vai gatilhar, assim, várias emoções, né? Culpa, ansiedade, medo, insegurança de será que eu escolhi né, fiz a escolha certa. Bom, incerteza, eu tenho aprendido, assim, ultimamente, que faz parte da nossa vida e que a gente precisa aprender a lidar com a incerteza, sabe? Carregar ela no banco do passageiro e vem comigo. Porque se a gente ficar preso a essa incerteza, a gente não vive, né? A gente não tem controle das coisas, né? Sobre a emoção, não. A gente não controla a emoção que vai vir. O que a gente controla é o que a gente faz com a emoção que sente. Entende? Isso a gente pode controlar. Agora, querer impedir de vir uma culpa, por exemplo, porque eu voltei a trabalhar ou porque eu deixei de trabalhar para ficar com meu filho, isso não tem como. E aí você querer lutar contra essa emoção, aí é sofrimento, é o que a gente chama de sofrimento sujo. O sofrimento limpo seria a culpa que veio. Não controla. Você querer lutar contra isso é o sofrimento sujo. Ou seja, você está sofrendo duplamente, né? Que triste. E a mãe pode deixar essa magia, tudo que bonito, a maternidade, por conta dessa cobrança, ela pode perder todo esse prazer de realmente ser mãe? Pode ficar contaminado, eu acho, né? Pode ficar contaminado, né? E o contrário também, né? A mãe que vai trabalhar e deixa pode ficar contaminado também. Né? Então, assim, aos olhos, pelo menos da grande fala de hoje em dia, né? É que a mulher tem que estar nesse empoderamento, né? Na frente ali da vida, das decisões, tal, e acabam, às vezes, excluindo essa rede de apoio, né? Às vezes, até a participação do marido enquanto pai também, né? É difícil, porque ao mesmo tempo que a gente quer, no meu caso, eu quis continuar sendo profissional, mas a gente tem eu já falei aqui algumas vezes, até esses dias estava brincando com a Ana, não tem um instinto, mas tem uma coisa dentro da gente que é do cuidado, né? Não é à toa que tem a questão hormonal, você se prepara o seu corpo
tudo muda para você ser mãe. E de repente você se vê numa situação assim, mas eu quero isso. Aí você se sente culpado porque você quer isso. Mas ao mesmo tempo, e aquelas mães que ficam dentro de casa, até estava comentando com você. Tem pessoas próximas que deixaram de trabalhar, achando que, eu quero me dedicar. Aí começa a brigar com a criança, fica impaciente. E a gente também culpa essas mulheres, mas elas não quiseram. E é essa coisa que Como você falou se fosse também... goela abaixo, né? Tipo assim, arque com as consequências. E aí a gente acaba de não considerar que toda situação tem um nível de estresse, né? Difícil. Toda situação é difícil, é que é fácil julgar, né? E é isso que acontece, é fácil da gente dar uma opinião sobre a vida do outro com a nossa régua, né? É isso que acontece, a gente tem uma régua e a gente dá a opinião na vida do outro, sem conhecer a história de vida do outro com a nossa régua. Coitado desse outro, dessa outra, no caso, que é a mulher, né? A mãe. Sim. Inclusive, a gente vai conversar agora com uma mãe, né? Uma das coisas que acontecem quando a gente se torna mãe é a privação de sono, né? Eu acho que depois do parto, né, que tem uma certa dificuldade, é você não dormir para se reestabelecer. Aí você tem um bebezinho que chora o dia todo, que quer o seu colo, que quer mamar, e você não consegue recuperar o sono, porque a cada 3 horas, no mínimo, o bebê tem que mamar. E aí, como é que fica numa situação como essa? Eu vou chamar aqui para a nossa conversa a Eriane Uchoa, ela que é mãe do Davi e do Rubem, e hoje ela é uma empreendedora, uma mulher das mídias, que está aí ajudando outras mulheres a abraçarem essa profissão mãe. Tudo bem, Eriane? Tudo bom, Patrícia? Tudo bom, pessoal? Conta um pouco pra gente da sua experiência, né? Então, você já queria ser mãe, você sonhou em ser mãe e sabia que quando chegasse esse momento você ia abrir mão da carreira como fotógrafo na época para cuidar daquele serzinho. Como é que foi para você esse momento? Ai, ser mãe era meu sonho de infância, sempre quis ser mãe. Eu nunca tive muito jeito com criança, sabe? Mas ser mãe eu queria experimentar isso. E eu sempre tive muito bem definido como eu faria isso. Eu queria trabalhar, queria ser uma profissional, curti muito essa parte ali, me formei, trabalhei bastante, mas eu sabia que quando meu bebê nascesse, eu queria me dedicar a ele. Isso, eu sempre fui muito bem resolvida com isso. Então foi muito natural, porque eu já vivi a minha vida inteira me preparando para isso e não foi uma escolha difícil para mim, foi uma escolha natural. Entendeu? Eu queria poder cuidar do meu filho, eu não queria deixar ele passar o dia sem vê-lo, por exemplo. Eu queria estar pertinho, quem sabe no futuro trabalhar, mas estar ali por perto, vendo ele crescer em casa. E em algum momento você se sentiu assim culpada? Ou vou melhorar a minha pergunta. Em algum momento você sentiu que as pessoas te julgaram pelo fato de você deixar a sua profissão de lado e se dedicar? Porque isso era um desejo seu, mas para fora tem essa pressão, né? Olha, eu acho que hoje em dia é muito diferente, né? As mães são diferentes, as pessoas são diferentes. Eu sei que cada mãe se realiza de uma forma. Então, tem um grupo de mães que preferem, eu não estou disposta a parar, quero continuar trabalhando, tudo bem, eu acho que elas devem ser respeitadas. E existe um outro grupo de mães que, assim como eu, quiseram dar um tempo, quiseram priorizar ali aquele momento, curtir, se deliciaram com aquilo, conseguiram aproveitar de fato. Igual você falou, não adianta, vou parar de trabalhar, mas ficar frustrada em casa, querendo trabalhar. No meu caso, a minha escolha foi muito racional. Eu não queria trabalhar naquele momento, queria ficar em casa e foi o que eu fiz e deu muito certo para mim. E aí você teve uma certa dificuldade com o sono e começou a estudar tanto sobre o assunto, tanto sobre essa questão desse início aí da maternidade que virou profissão. Conta pra gente isso aí. Foi. Você é mãe, né, Patrícia? Sou. 2. Qual é a idade da sua Eu criança? tenho um de 10, esse não dormia, e tenho um de 4, esse dorme. Então você já sabe. O segundo geralmente é um pouquinho mais fácil. Sim. Mas assim, eu sei que as mães que estão aqui assistindo sabem que esse é um dos maiores desafios da maternidade. E para mim não foi diferente, foi muito difícil, fiquei noite sem dormir. E uma mãe estressada, gente, vocês não sabem do que uma mãe estressada é capaz. A gente acaba surtando, sem exagero. A gente dá uma surtada e acaba
descontando na criança, é inevitável que isso aconteça. E eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse uma coisa prazerosa, eu queria que fosse uma coisa, sabe, deliciosa, uma experiência transformadora, e não estava sendo. Até os 5 meses, meu bebê não dormia nada, e eu ficava sempre cansada, exausta. E falei, não é possível que seja assim, tem que ser diferente. E comecei a pesquisar, comecei a estudar e consegui organizar o sono do meu bebê e deu muito certo. Aí sim, nossa, foi assim um divisor de águas. A partir desse dia, meu bebê começou a dormir bem, comecei a ajudar outras famílias e com o tempo isso ficou uma coisa tão séria que as mães começaram a me procurar no Instagram e vinham, e aí eu falei, não, eu preciso me profissionalizar, e hoje eu trabalho com isso em casa, ajudando outras mães, compartilhando experiências e dicas para que o soninho dos bebês delas seja melhor. E assim elas possam curtir mais essa experiência da maternidade. A gente vai colocar agora na tela algumas fotos das suas crianças, dos seus momentos. Olha que fofinho! Você teve uma distância curta entre um e outro, né? Porque você ainda tinha... Que lindo! Olha! Sim, são dois bebês. São dois bebês. O mais velho hoje está com 3 anos. E essa aí é bem recente, essa foto. E o mais novinho está com 11 meses. São 2 bebês ainda. Imagina só se eles não dormissem bem, gente. Agora mesmo, eu acabei de postar lá no Instagram, eles estão dormindo nesse momento. Ai, que delícia! Não faz. Eliane. Oi. Boa tarde para você. Lucas. Aqui é o Lucas. Prazer falar com você, Oi. viu? Obrigado por estar com a Prazer, gente. tudo meu, Lucas. Que demais ver um pouco da sua família, das criancinhas. Estão dormindo agora, tá conversando com a gente. Graças a Deus. A gente comentou um pouco sobre essa questão da questão do sono. Ele não dormia direito, mas logo em seguida já pensou em ter outro filho, tudo veio. Não ficou um pouquinho do trauma? Será que o próximo também vai ser desse mesmo jeito? Não? Veio a cabeça ou não? Não. Foi muito, muito racional a decisão de ter o segundo bebê. Justamente porque eu sabia o que fazer, sabe? É muito bom a gente saber o que fazer. E no primeiro filho, eu não fazia ideia do que fazer. Agora, no segundo, eu já sabia tudo. Eu me sentia assim, estou pronta, sabe? Foi. Eu não sei se isso é com todas as mães de 2 bebês, mas comigo foi muito assim. Então, tudo que eu fiz de errado, eu não fiz de novo no segundo filho, entendeu? Então, o sono do segundo filho já foi bom desde o início. Eu já sabia como fazer, eu já sabia as sonequinhas, os horários. Então, foi muito assim, leve, muito mais leve o segundo filho. E isso para mim, porque ter 2 crianças com idades próximas não é fácil, mas para mim, por mais que não seja fácil, é mais tranquilo porque eles dormem bem, eles descansam, têm a rotininha deles, então acaba ficando mais fácil. Então, isso é muito, eu acho que é o ponto positivo de ter o segundo bebê. A gente já aprende muito com as pedras no primeiro. Eu achei legal que você acabou compartilhando isso com outras mães, com outras famílias, às vezes passando pela mesma situação. O que eu vou fazer? O que está acontecendo? Tem saído ou não? E você se dispôs a fazer isso. Tem conteúdo, cursos, tudo no Instagram, compartilhando experiências ali. É prazeroso poder falar um pouco da sua realidade, o que aconteceu com você, compartilhar com outras mães, com outras famílias por aí. Eu me realizo. Eu tô muito realizada porque eu vejo a transformação das mães, sabe? E elas me mandam mensagem, poxa vida, tá tão mais prazeroso agora, tá mais fácil, consigo lidar com meu bebê, ele dorme bem, tô descansada. Meu casamento melhorou, porque você sabe quanto o soninho do bebê fica bom, até o casamento melhora. Então, isso vai me dando um gás e energia para continuar, porque eu preciso conciliar a educação dos meus filhos, o tempo que eu passo com eles, com um trabalho, que isso não deixa de ser um trabalho que eu faço também na internet, né? E isso vale tudo a pena, quando eu vejo as mães dando os feedbacks e experimentando as delícias da maternidade, como eu também experimento. É incrível que a gente vê o prazer, conversando com você, o prazer que você tem em ser mãe, em estar ali com eles, tudo. É nítido isso, é nítido. Quem está assistindo em casa... Eu não consigo disfarçar, assim, meu coração queima, sabe, quando eu penso na maternidade, porque... eu acho um privilégio muito grande, é muito lindo você ver uma criança crescer e participar disso, é um dom de Deus maravilhoso. E que recadinho, então, para a gente terminar aqui a nossa participação. Está acabando já a nossa participação. Mas para essas mães também estão aí pensando tudo em ter filho, às vezes uma preocupaçãozinha ali ou outra, não. Você aí está super mostrando o quanto você ama isso realmente. Que recadinho você deixa para elas? Tá, recadinho especial, mãezinha. Faça o seguinte, estude, se informe. Eu não fiz isso com o meu primeiro bebê e não foi fácil. Então, as mães aí que conseguem se adiantar, conseguem encontrar aí um perfil no Instagram que fale dicas, pode ir seguindo as dicas, vá anotando antes do seu bebê nascer. Informação é tudo. E você, quando estiver bem informada, vai experimentar a maternidade de uma forma muito mais leve.
E organize o sono do seu bebê para você ter tempo de curtir também com seu marido, com a sua família, e para não ficar estressada com o bebê, porque a gente acaba descontando quando a gente está com sono estressado. Então, vai ser muito mais prazeroso se você conseguir organizar o soninho do seu bebê. Essa é a minha dica de hoje. Tá certo, que demais, viu? Seu Instagram tá aparecendo também na tela, Leve Mãe. E olha só, muito obrigado por você participar com a gente, aceitar o nosso convite, estar aqui juntinho com a gente, mostrar um pouquinho da sua história, compartilhar. Podem me chamar sempre. Tá aí aparecendo na tela o seu Instagram, o pessoal de casa pode ir lá conferir e conhecer um pouco mais da rotina dela, um pouco mais da história dela. Obrigado, viu, por você aceitar o nosso convite. Tchau. Tchau, tchau, até mais. Ei, Paula, uma coisa que eu estava pensando assim, ouvindo ela falar, né? Cada um assimila a maternidade de uma forma diferente. Então, o Lucas falou, é contagioso essa forma, essa maneira que ela tem de falar da maternidade. Então, ela quis muito isso desde que ela era pequena, mesmo sem saber lidar muito e, de alguma maneira, se especializou, estudou e tudo mais. Mas a gente também não pode esquecer daquelas mães que, de alguma maneira, elas não conseguem continuar trabalhando e se veem naquela situação, estou em casa, tem uma criança me chamando dia e noite, mãe, 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 perco minha identidade, né? Vamos trazer um pouco de acolhimento para essa mãe, porque nem sempre é tão bom e prazeroso como foi para a Euriane, né? Então, a gente precisa entender que a profissão, às vezes, é uma profissão que foi colocada pra gente e a gente nem gostaria de ter vivenciado daquela maneira, né? Nos bastidores você falou um pouquinho de como foi o seu segundo filho, tudo aquilo que você passou, a questão da UTI. Às vezes a maternidade também vem com alguns traumas, né? A gente não controla, né? A gente não sabe, né, como é que vai ser o nascimento, como é que vai ser. Então, assim, eu acho que entrar em contato com a emoção que essa mulher, antes de ser mãe, ela é uma mulher, né? Ela poder entrar em contato com essa emoção, seja frustração, seja irritação, e tentar entender o que essa emoção comunica, né? O que é por que estar ali daquele jeito está gerando, de certa forma, algum incômodo, né? Seja pela pressão social ou seja por um desejo dela, né? Então, assim, as emoções, elas estão ali para trazer mensagens para a gente. Não precisa ter medo de sentir, sabe? Mas é importante escutar e entender o que ela está querendo dizer para você pensar o que quer fazer da vida, né? Sim, às vezes as pessoas que estão próximas da gente, elas não acolhem, né? Na verdade, elas culpam. Comigo, na minha época, não era assim, imagina, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, quando a pessoa se tornava mãe, não tinha ninguém e ela dava conta de tudo, tá tudo bem, né? Mas como se o contexto fosse o mesmo. Não e já não é. Né? Não é. Só pela época de um nascimento de 10 anos atrás, às vezes, hein? Em 10 anos, a gente teve uma mudança de comportamento imensa, né? Há 10 anos atrás que começou o WhatsApp, ó, para você ver, essa comunicação instantânea, né? Antes disso não tinha. Então, assim, pega uma geração mais antiga, então, ainda, que aí, às vezes, é mais fácil de vir o julgamento. Nossa, mas na minha época não era assim, mas na sua época não existia quase nada do que existe hoje em dia. Aceleração foi um ótimo tópico que você trouxe, sim, né? Esse sim. sentido de urgência, né? De ter que dar conta, de ter que fazer, de ter que estar sempre ótima, bem, e o controle da vida, né? E muitas vezes o que a maternidade... Olha, se tem uma coisa que a maternidade traz, é o ensinamento de que a gente não controla tudo. E eu, pelo menos, aprendi isso aí. Inclusive, a gente não controla o tempo, não, né, Não controla Lucas? o tempo, porque a diretora tá aqui já falando pra gente, o pessoal, o papo tá bom, mas ó, vamos pro intervalo rapidinho. Fazer o seguinte, tá vendo que o papo tá rendendo, o papo tá bom, mas a gente precisa pro intervalo, mas é coisa rápida, a gente vai e volta já. Não sai daí. Muito boa tarde, a gente está de volta. Esse momento aqui é bom porque a gente acaba reforçando tudo que já foi falado e, de alguma maneira, aprende um pouco mais com a Paula aqui do nosso lado, né? A gente separou algumas situações e são algumas frases, assim, bem doídas que as mães que estão em casa acabam ouvindo. Como é que você que está em casa, que ouviu ou que de alguma maneira falou, né? Você nem está em casa e aí você também falou, outras mulheres falaram isso para você ou você falou, não sei como é que está aí na sua casa.
Como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai sentir isso e, de alguma maneira, dar a resposta correta? Né? A gente falou aqui nos bastidores, eu falei, agora, Paulo, você aproveita, olha para sua câmera e briga com essas pessoas que estão fazendo isso, com as pobres coitadas das mães que optaram em estar em casa. Vou começar tirando aqui e a gente vai ler a primeira frase. Paula, não fica frustrada, não, por não ter conseguido uma carreira? E aí, Paula, você, de alguma maneira, né, falou que tinha acabado de se formar, tinha tido filho e não tinha efetivamente sido uma psicóloga em profissão. O último ano meu de faculdade, eu estava grávida do Davi, que é o meu filho mais velho. E um sofrimento para mim era, o que eu vou fazer agora? Vou ser mãe ou vou trabalhar? Eu lembro que eu tive uma conversa com uma psicóloga que eu fazia terapia na época, e ela ainda pensou assim, sugeriu assim para mim, Paula, você vai ter uma boa desculpa para dizer para as pessoas, porque você acabou de ter filho, então depois você trabalha, porque eu queria ficar em casa, eu não queria trabalhar naquele momento, eu queria cuidar do meu filho, né? E aí eu preocupada com essa pressão social, né? Então, assim, e olha essa frase, né? Não fica frustrado, ou seja, você já quer controlar a emoção que a pessoa está sentindo, para começo de conversa, né? Por não ter seguido uma carreira, como se o certo fosse seguir uma carreira. E aí, se você opta por não trabalhar, pelo menos por um período, para você ficar em casa com o seu bebê, você tem que escutar uma dessa, né? Não, e sem contar, assim, que a mulher, quando tem filho, ela está na flor da idade, né? Então, até ela decidir quantas mulheres hoje em dia estão se formando com 40, 50 anos e refazendo a rota da carreira. Então, como que uma mulher entre 20 e 30 anos, um pouquinho mais hoje em dia? Maternidade e vida profissional é algo que, assim, caminha junto, mas ao mesmo tempo um pode machucar o outro, né? Quantas e quantas mulheres têm adiado a maternidade hoje em dia? Por conta da carreira. Por conta da carreira. E aí, às vezes, adia de um tanto que passou o tempo, né? Nós, mulheres, temos um prazo ali, né? Biológico mesmo para isso. Então, é uma preocupação das mulheres isso, né? Sim. Vamos tirar aqui mais uma situação. Vou começar. Você só fica em casa com as crianças? Aí dá uma raiva quando a gente ouve fácil, isso, né? Você só faz isso, sim. Acorda às 5 da manhã, tem as crianças gritando. Parece assim que uma vez eu estava conversando com um rapaz, aí ele falou assim, já reparou que a criança é como se fosse um patrão? Ela está o tempo todo dando ordem, o bebê chefinho. né? É meu chefinho. Mamãe, quero água. Mamãe, quero comer. Mamãe, quero ir no banheiro. Liga o desenho. Ah, mas eu quero. Mas meu irmão, meu brinquedo. Então, tipo... Ou então, assim, mas você não trabalha, né? Você só fica em casa, você não trabalha. Passa a cozinha, educa, né? Você viu... Imagina a quantidade de emoções difíceis que essa mulher, essa mãe, ela... Você acha que a mulher pode responder numa hora dessa, assim, bem... suave. Você queria estar no meu lugar? Eu acho que eu dava uma dessas. Por que você queria estar no meu lugar? Vai saber se não é inveja de quem fala isso também, não sei, né? Vai saber. Vamos tirar uma situação mais próxima de você aí, Paula, vamos ler. Tadinho, você deve ser muito sozinha, né? Oi? Então, por detrás disso, né, esse tadinho, você deve ser muito sozinha, é como se, eu entendo, minha visão, né, de que é uma desvalorização da maternidade, né? Como se fosse algo empobrecido. Você não escuta dessa forma? Eu escuto dessa forma. Tadinha, você deve ser muito sozinha, como se fosse empobrecido. Mal sabe a pessoa que a maior fase, a maior chance de uma vida adulta, de você construir relações, é aqui, ó, com filhos pequenos. Porque aí vai na escola, vai na natação, faz não sei o quê. A maior chance que um adulto tem de construir laços e ter amizades é quando os filhos são pequenos. Porque depois que os filhos são grandes, o seu núcleo de amizade é o seu trabalho. Ou quem não trabalha fora, a sua família. Ou o vizinho, né? Filho pequeno faz um monte de atividade. É ali que o adulto pode ter amizade com uma mãe, com um pai, com uma tia, entende? Então, e assim, não é tão sozinha, né? Porque o filho sim preenche. Quando o Tiaguinho vira pra mim e fala, te amo, tua linda, você fala, então deixa eu sentar aqui e dar um abracinho. Porque é muito gostoso, né? Sim. Tem um lado ruim? Tem. Sabemos disso, mas tem o lado bom também. Não sente saudade de conversar com outros adultos? Ó, aqui eu vou fazer uma pergunta assim meio...
eu tenho amigas que falaram que realmente sentiram saudade de conversar com outros adultos. De só ouvir falar de desenho, de só isso que eu ia falar. Eu acho Existe que é de, também, né, eu Paula? acho que é de conversar sobre outros temas, eu colocaria assim. Sim. Porque sim. eu acho que, até por experiência própria, né, que eu sou mãe, o que eu sentia falta, acho que era de ter diversidade de temas. Porque a mãe ali com o bebê pequeno, a criança pequena, é Só muito fala a de vida da maternidade. criança, né? Hoje em dia é muito É o isso. tempo que assim. dormiu, o que comeu, como Isso. que vai fazer, E aquela às vezes fase. a relação do casal é muito em cima da vida daquela criança. Então não fala de outros temas, não fala de outros assuntos, de interesses, coisa que antes de você ser mãe, você fala de vários temas, né? Depois que, principalmente nenenzinho pequeno, é muito já na gestação, né? A mulher ficou grávida, pronto, o tema é o bebê, que roupa, então assim, eu acho que às vezes o que pode acontecer é uma saudade de outros temas. Porque adulto vai ter, essa pessoa vai ter adultos para conversar, mas talvez o tema é muito focado. É engraçado que a Paula é tão terapeuta de casais, né? Que ela já está aqui, ó, de alguma maneira dando uma dica, ó, você é mãe, né? Você está vivendo esse universo, seja no começo, seja no meio, não esqueça de resgatar isso, né? De alguma maneira, acho que é isso que você está falando, que faz parte, né? Você é um ser humano, você é uma mulher antes de se tornar porque mãe, assim, o que acontece, que eu vejo muito no consultório? Depois de um tempo, esse casal vai resgatar a relação, mas aí já passou tanto tempo, eles já se distanciaram tanto, o buraco é tão grande, entendeu? Então, assim, se a gente conseguir elevar o nosso nível de consciência, para a gente focar a atenção para isso, e às vezes tem que, assim, intencionalmente pensar nisso. Porque naturalmente você vai pensar no seu filho, você vai pensar na rotina do seu filho, né? E aí você já ir cuidando disso com o marido e conversando e puxando outros assuntos, acho que é um jeito de cuidar para não remediar lá na frente, sabe? Sim. Mais uma situação. A gente não sabe o dia de amanhã, homem muda, melhor arrumar um emprego. Estava contando para a Patrícia, né? Eu cresci, e olha que hoje a minha mãe tem 68 anos, e ela já me contava isso desde que eu era pequenininha, falando de uma tia dela. Então, a gente está falando de uma geração muito lá para trás, né? Sim. Ela tinha uma tia que ela falava que o melhor marido era o emprego. Gente, olha isso, por detrás dessa frase... tem tanto significado, né? Sim, com tem certeza. tanto significado, né? Então, assim, falar isso para uma mulher que tem o sonho de casar, que tem o sonho de ser mãe, que quer ali construir a sua família, né? Edificar o seu lar ali com algumas morais e valores que são específicos de quem tem família. É difícil ter que lidar com isso daqui. Homem muda, porque mas é uma mulher cobrança. muda também, Exato. emprego muda, Emprego patrão muda. A vida muda, A vida né? muda, não somos mais as mesmas pessoas, né? E o fato de você estar em casa cuidando do seu filho não te diminui De jeito perante nenhum. um emprego, uma carreira, que são coisas que a gente está fácil falando. a gente medir com a nossa régua a vida do outro. Né? Acho que falta mais uma situação, Isso. acho que essa foi a que mais te revoltou. Que péssimo ficar dependendo do dinheiro do marido, porque de certa forma tá atrelada, né? E a gente sabe, né, Paula, você também contou para mim um pouco aí da sua experiência. Tem uma mudança, na hora que a gente se torna mãe, primeiro os gastos são, né, de começar, né, banheira, fralda, fralda. Aqui entra muito a rede de apoio, né? Então, a importância da rede de apoio dos avós, de tio, madrinha, padrinho, nem que às vezes não é para no investimento financeiro, mas ficar um pouco com a criança ali para você poder dormir um pouquinho mais, né? Então, assim, você não está dependendo apenas do dinheiro do seu marido, talvez seja uma fase em que você vai depender mesmo de várias pessoas, para você ter uma qualidade de saúde mental. Sim, né? Porque se você também quiser ficar só você e seu bebê e você ter que resolver tudo, não dou um ano para essa mãe estar adoecida, essa mulher estar adoecida, né? Mas vamos falar um pouco do dinheiro, né? Que a gente sabe da dificuldade que tem e muitas vezes os maridos não apoiam as esposas pararem de trabalhar para se dedicar. Então, assim, você já vem com uma pressão. Aí, na hora de uma dificuldade, quero comprar um berço... Ué, mas você quis parar de trabalhar, agora a gente não pode comprar tal coisa, né? Muito Como é que triste. uma mulher lida assim, né? Porque aí é tanta pressão. São diferenças de valores, né?
Porque se um homem tem o mesmo valor que a mulher nesse sentido, dificilmente ele vai dar uma resposta assim para ela. Ele vai apoiar e vai falar, puxa, é um momento que a gente está decidindo juntos aqui que você vai deixar de trabalhar para cuidar do nosso filho, para se dedicar a ele. A gente sabe que então a gente vai passar um aperto maior financeiro, porque duas pessoas São os trabalhando é acordos diferente. que a gente deve estabelecer antes de ter um filho, É o né? ideal, né? É o ideal. Então, estão aí algumas frases, alguns tapas com luva de pelica, porque a Paula é ótima. E a gente vai sentar agora, Lucas, e vamos pedir algumas interações. Vamos acolher essas mães, vamos aproveitar a nossa psicóloga, a nossa consulta. Sim, E... eu estava aqui só prestando atenção na dinâmica, vocês conversam. Viu como é duro ser mulher? Exatamente. E como essas frases são presentes no dia a dia. Eu já escutei algumas vezes tudo, mas que às vezes falta um pouquinho de explicar realmente como é isso, como essas frases podem, sim, prejudicar negativamente mesmo uma mãe, alguém que está escutando isso daí. Então, traz isso aqui, que legal poder trazer a Paula, poder explicar um pouquinho mais sobre isso. Pode ressoar, às vezes é uma frase, nossa, falei um negócio ali tão bobo, mas aquela coisa boba pode ficar ressoando naquela mulher por muito tempo, né? A pessoa foi, soltou e foi embora. A pessoa que ouviu vai guardar para ela ali. Às vezes quem fala não tem noção do que causou no outro, né? É quem escuta que sabe mesmo. Tá vendo só, pessoal? Olha só, a gente gosta muito que você participe, que você está aqui com a gente pensa aqui em tudo esse conteúdo exatamente para você. Você também pode fazer parte de tudo isso. O seguinte, mandando a sua interação, eu vou até lembrar aqui como faz para você participar. Você está chegando por agora. Seguinte, você vai lá pelo WhatsApp, mandar mensagem para a gente. O código é o 12983150249. Se você achar mais fácil, pega o celular, liga a câmera aí, ó. Aponta para esse quadradinho que está aqui na tela. Acertei aqui agora. E manda sua mensagem. E eu já sei, a produção já me adiantou que já chegou mensagem, então pode colocar na tela, vamos saber quem está participando com a gente, quem sabe até saber de onde está participando. Olha só, a Daniela Fernanda, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A melhor escolha da minha vida foi a maternidade. Posso estar com a minha filha, levá-la na escola, buscá-la, ter tempo disponível para brincar, fazer tarefas. Eu amo a minha profissão de ser mãe e já ouvi muito, mas tudo isso... Mas tu não trabalha? Mas não trabalha? Respondo, sim, trabalho muito. Cuido da minha casa, da minha família e amo essa vida exatamente como ela é. Sabe que, lendo agora ali, sabe como que eu escutei? Mas tu não trabalha como... Mas eu posso fazer isso também? Porque pode ter um pouco disso também, né? Como hoje em dia é ditada essa regra de como as mulheres... Você queria ter a minha vida? Por isso que acho que eu responderia daquele jeito, né? Porque pode ser um tipo assim, mas tudo bem se eu optar por isso? Porque é quase isso, né? A gente pede uma permissão para a sociedade para... Posso ser mãe, né? Não é isso? É bom porque a Paula vê todos os lados, né, da coisa, né? Eu já vi de outra maneira, eu já vi assim, mas tu não trabalha? Não, minha querida, eu não trabalho, mas eu lavo, passo, cozinho, eu ouço, eu conto história, eu sou professora. Na verdade, ser mãe é tudo isso, né? Ser médica, enfermeira, o que mais? Tantas profissões numa só, né? Costureira eu não sou, não, hein? A Sara tá falando costureira. Costureira, não. Mas tem quem seja, né? Mas tá bom, vamos lá, mais uma interação. O que você tá falando aí com a gente? A Simone Silva. Tenho 4 filhos e trabalhava, mas esse ano decidi ficar com os meus filhos. Foi muito tempo pensando e conversando com Deus, mas hoje estou bem tranquila. Simone, 4 filhos, uma responsabilidade, né? Porque a gente não está só cuidando. Quando a gente fala da maternidade, muitas vezes as pessoas pensam assim, é só o cuidado. Para mim, eu acho que o cuidado é o mais fácil, o mais difícil é que você está formando crianças, pessoas para a sociedade, né? Então, muito controlar as emoções, entender os valores, né? Sabendo que você é o exemplo o tempo inteiro daquela criança, né? E muitas vezes a gente, quando eu penso nas emoções, né? Então, quando você não consegue lidar com uma coisa, uma frustração, aí você fala para o filho, não, mas você não pode agir daquele jeito. E você está agindo, gente, né? O Ian, que é o meu caçula, dá tempo de contar isso? Vamos para o intervalo e a gente, na volta, conversa um pouco mais com você. Estamos de volta. Estamos de volta aqui com Entre Família, intervalinho rapidinho, bom que a gente passa aqui mais tempo junto. E esse bloco é um dos que eu esperava. Esse bloco a gente tem rolando já uma série de reportagens Mês aí. das Mães, hoje a gente está aqui hoje falando da mulher, da mãe. É totalmente injusto falar sobre isso. E eu vim acompanhando por aí sobre algumas reportagens que a Ana Isabel fez, super especiais. Eu
já aproveitei, estou na produção ali, já dei uma olhadinha em algumas antes mesmo de ir pro ar. Mas na de hoje, eu não assisti, Paty. Não Eu assistiu? conferi. Eu assisti, confesso que tá difícil para mim assistir esse negócio, hein? A gente está aqui no nosso programa, chegou aquele momentinho, Ana Isabel Passos, a nossa terapeuta, não, quer dizer, repórter, a nossa repórter do mês de maio, que está fazendo uma série toda especial para valorizar esse mês de maio. E a gente hoje está falando sobre a mãe como uma profissão. E a gente tem exatamente uma mulher, uma psicopedagoga, uma pedagoga que fez da vida dela a profissão de ser mãe, né, Ana? Então, antes de eu... Acho que é ali que eu vou falar, né? Antes de eu começar a comentar a história dela, ela tá super ansiosa. Um beijo pra Isabela e pro Rogério, pro João Marcos e o Arthur também, que devem estar ali pinotando, tentando assistir e atrapalhando os pais de assistir. Eu vou deixar vocês conferirem essa história e aí depois a gente conversa um pouquinho mais. Ser mãe é dom. Não é para qualquer pessoa, não. E aquelas mães que têm seus filhos especiais, elas foram escolhidas. Eu sou formada em pedagogia, né? Trabalhei minha vida com criança. Eu recebi muitas crianças especiais. E eu aprendi a lidar desde que aquela que se rastejava no chão, né? Com aquela outra que realmente precisava levantar, pegar no colo, de sentar, de dar comida na boca. Então, eu acho que a todo momento Deus me preparou para ser mãe e ser mãe de criança especial. Rafinha, ela foi um presente. No final eu te digo o real significado do nome dela. Para falar desse presente, Isabela deixou o lencinho na mão desde o começo. E realmente, é difícil conter as lágrimas ao ouvir a história dela e da Rafinha. A sensação que eu tive foi de embarcar numa viagem ao encontro de uma maternidade real. Uma que se desfez de todas as expectativas, que encarou a fragilidade das idealizações diante do que não se pode controlar e que abraçou o inesperado, mesmo que ele fosse muito, muito difícil de aceitar. Eu imaginava que eu ia dormir a noite toda. Que tudo ia ser conto de fada, sabe? Que a gente não teria problema. Que tudo seria normal. Que eu teria a vida daquela mãe que sai para trabalhar às 8, volta às 12 para almoçar e abraça seu filho. E 2 horas ela sai para trabalhar de novo. À noite ela está em casa. Para saber, para conversar com a criança, para sentar na frente dela, para jogar um brinquedo. E ela retribuir esse brinquedo para ganhar um abraço, sabe? Para ouvir o nome mamãe. Demorei muito para ouvir isso. A chegada da Rafinha foi a realização de um sonho, encheu a casa de alegria. Como toda mamãe de primeira viagem, Isabela foi descobrindo aos poucos como desvendar o pequeno presentinho. Foi aprendendo a identificar cada chorinho, cada sorriso, até que em setembro de 2009, numa tarde que parecia com todas as outras, tudo mudou. Uma coisa que eu aprendi era assim, menino chorou, olha a fralda. Fralda tá limpa, tá com fome. Comeu, fralda limpa, é cólica. Eu segui essa sequência. Só que chegou um momento em que essa sequência não funcionou. Porque o que aconteceu com a Rafaela foi diferente. É muito difícil você identificar um aneurisma numa criança que não fala. Uma criança de 5, 7 anos vai dizer, mamãe, dodói, vai tocar em algum lugar. Mas ela, que não tinha nem 2 meses, foi exatamente com 58 dias de vida. Tinha como? Desde o dia em que Rafinha apresentou os primeiros sintomas, Isabela e o marido, Rogério, viveram uma corrida contra o tempo. Foi um período de muita angústia, enfrentando a inexperiência de alguns médicos, o descaso de outros e a dificuldade de fechar o diagnóstico do aneurisma cerebral. Rafinha fez exames que não eram conclusivos, demorou para ser entubada e os sinais visíveis de que o problema era neurológico e sério só ficavam mais evidentes.
Ainda no interior de Pernambuco, sem direito à cobertura pelo plano de saúde que tinham, entre orações, súplicas e milagres, o casal conseguiu os R$45 mil necessários para uma UTI aérea. Mas ao chegar no novo hospital, no Rio de Janeiro, os médicos viram que o caso da Rafinha era ainda mais grave do que eles previam. A hemorragia cerebral já tinha chegado num estado crítico e Isabela e Rogério souberam que os profissionais compartilhavam da mesma impotência que eles. Não havia mais o que fazer. O chão abriu. Eu acho que eu nunca me senti tão fraca, Eu não sentia nem fome. Você tem noção do que é o seu diamante se quebrar, sua boneca de porcelana? Foi exatamente o que aconteceu naquele momento. Enquanto tudo ao redor desabava, Isabela faz questão de destacar a fortaleza que encontrou em Rogério durante esses momentos. E quando ele chegou em casa, eu o convidei para participar da entrevista. É que juntos eles saíram do interior de Pernambuco naquela UTI ainda cheios de esperança. Juntos, eles viram essa esperança quase desaparecer. Então nada mais justo do que juntos eles contarem o restante da história. É a pessoa mais importante na minha vida. Ele foi meu ponto seguro. Se não fosse por ele, não mereço. Até viver essa história, essa situação, eu era mais, a gente dizia, mais forte. Mas não é. Eu forte depois que a gente vive situações assim. Estar ali, para mim, era uma esperança. E, de repente, em poucas horas, essa esperança foi por água abaixo, ouvindo essas coisas dos médicos que eram a esperança pra gente ali. Só tinha uma coisa que eu não entendia quando o médico dizia que ela não tinha o que se fazer. Senhor, eu não vou te questionar. Eu não vou te perguntar o porquê. Um dia a gente vai ter a oportunidade de conversar. Mas nesse momento, o que eu preciso entender é que se ele, enquanto médico, não consegue, cadê a tua mão? Essa pergunta vem do coração de uma mãe que, desde o começo, decidiu enfrentar tudo o que viveu com os olhos da fé. E essa fé, que ia contra todas as evidências, fez com que ela e Rogério não desistissem. Foi assim que a Rafinha, que já era um presente, se tornou um milagre. Quando a gente entrou no quarto do TI, depois de tudo que eu ouvi do médico, eu peguei meu dedo, que só cabia ele na mãozinha dela, e coloquei. E quando eu coloquei, a Rafa começou a apertar minha mão, meu dedo. Eu falei, gente, como? Como que é possível? Se ele está dizendo que ela está com câncer cerebral, como que essa criança sabe que eu tô aqui e que ela tá apertando? Naquele período ali, a gente já estava com as orações bem elevadas, né? Então, a igreja orava de um lado, a gente orava do outro. No seguinte, voltamos para o hospital. Naquele dia, veio outro médico avaliar ela. A gente não tinha desistido. O médico veio avaliar de novo e disse, gente, não tem nada para fazer. Felizmente. Mas, por desencargo de consciência, eu vou pedir um eletroencefalograma. Quando chegou na quarta-feira que o exame chegou pra gente, tem umas palavras aqui que a gente não entende, porque são palavras, né, mais específicas. E a gente foi atrás da doutora Vera. Ela leu ali na frente da gente e disse assim, gente, a Rafaela tá viva e agora eu vou fazer de tudo, vou correr atrás para trazer ela de volta. E aí o nosso coração encheu. A forma como a Rafa chegou, totalmente descompensada, desacreditada, a situação dela era uma situação que aos olhos dos médicos era irreversível, né? E de repente, quando Deus tomou a mão, tirou a gente do buraco e disse, deixa que eu cuido. Mas as pessoas declaravam isso, nossa, é um milagre na vida dessa criança. Eu estou há tantos anos trabalhando, eu nunca vi tal coisa.
Ouvir que a Rafinha estava viva devolveu a alegria para Isabela e Rogério, mas o milagre ainda não estava completo. Durante a recuperação da Rafinha, não era possível determinar qual seria a gravidade das sequelas, nem o nível de interação que ela teria com o mundo externo. Mas para aqueles pais, só uma coisa importava, e foi por isso que depois do exame que confirmou a atividade cerebral, Rogério decidiu fazer a Deus um último pedido, uma condição para ter Rafinha de volta. Eu saí e fui na capelinha que tem lá no Hospital Silvestre, não sei se vocês conhecem lá. De vez em quando eu visitava. Várias vezes. Várias vezes. E eu fui nessa capelinha justamente para conversar com Deus, para tentar entender aquela situação. Ali eu fiz um acordo com ele. E eu ia aceitar a minha filha quando ela viesse. Mas a minha filha tem que saber que é amada. A condição que eu tenho para ficar com minha filha, do jeito que ela vier, é que ela entenda isso, Deus. Ela tem que saber isso. E ela tem que falar pra gente que nos ama. Deus deu isso a vocês? Deus deu isso. Vou começar e você continua. Pá, pá. É Noé que está batendo. Pode deixar aí. Marcos gosta de aprontar, né, Rafinha? Tu gosta de João Marcos? Gosta ou não gosta? Eita, que ela gosta muito. Olha, Rafa, ela é fruto dessa condução de Deus, eu não tenho dúvida. A Rafa, ela não só nos enche de esperança, como enche de força. Para a gente ver Rafinha, 12 anos, abençoando a nossa vida, a gente sente que a Rafa foi o maior presente que Deus deu para a gente. Sabe? Ela é o maior presente. Nós temos 2 filhos lindos, especiais, e para a gente todo filho é especial. Temos o João Marcos e Arthur, gêmeos, mas a Rafa é aquele presente que foi dado 2 vezes por Deus pra gente. E haja presente duplicado nessa família, viu? Vocês ouviram aí que eles tiveram gêmeos, né? Eles até queriam ter mais filhos, mas era só um. Só que quando Bela descobriu que estava grávida de novo, as taxas apontavam que havia uma chance de gravidez gemelar. A confirmação mesmo só veio no dia do ultrassom, mas eu vou deixar ela contar essa parte. E aí no dia da ultrassom eu tava tomando banho, o Rogério no trabalho, e eu comecei a conversar com Deus. Eu disse, Deus, vamos lá, vamos conversar. Todo mundo tá dizendo, o exame tá dizendo que eu tô grávida de gêmeos. Tu sabe a minha vida como é. Eu já tenho uma criança especial em casa. Senhor, se tu acha que eu tenho condições de ter gêmeos, o Senhor pode me dar a graça. Se o Senhor acha que não, segura ela. Guarda ela para outra pessoa. Mas Deus, eu vou ficar muito feliz. Fui pro exame e não falei nada para Rogério. Eu lá sentada, deitada estava, Rogério aqui do meu lado, a médica. Quando apareceu a imagem, Rogério olhou e disse, doutora, é impressão minha? Eu tô vendo 2 corações batendo. Aí eu botei a mão na cabeça e disse, Deus, é sério? Ela olhou e disse, Rogério, são 2. O Rogério ria e chorava. Ria e chorava. Ria de felicidade, de gratidão a Deus. Acho que chorava pensando no tamanho do desespero, da quantidade de fralda que ia comprar, de leite, enfim. A cena foi muito cômica. Infelizmente eu não estava com o telefone na hora para gravar, mas eu fiquei naquilo ali comigo assim. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor escolheu a pessoa certa.
Passei uma manhã inteira na casa dessa mãezona. Foram 2 horas de conversa e foi impossível colocar todas as partes incríveis dessa história em uma única matéria. O recado estava quase dado. Só que eu não podia sair de lá sem fazer uma última pergunta. No começo da matéria, eu conversei com vocês que às vezes a vida real traz o imprevisível, o inesperado e deixa a gente de cara com a fragilidade das nossas idealizações. Mas eu vou mostrar para vocês uma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta para Isabela. Isabela, você trocaria todas as expectativas que você tinha pela maternidade e deixaria de viver o que você vive hoje? Não. Jamais. Não tem dinheiro no mundo que pague isso aqui, gente. Não. Meus filhos são a coisa mais importante para mim. Ah, eu esqueci de lhe falar uma coisa. Você sabe o significado do nome de Rafaela? Curada por Deus. Que profissão, né? Vai dizer que ser mãe não é uma profissão, né? A Paula tá se debulhando em lágrimas. Eu tô mais contida hoje porque o meu choro foi no começo dessa semana, quando eu assisti a matéria. Mas a Paula também tem uma relação UTI, né? Vivenciou, e eu acho que outras mulheres também podem se conectar com essa história. E você, como mãe, também passou. Não vai conseguir falar. Que além de ser psicóloga, ela é uma mãezona aqui, que está em vários momentos do... Ela está assim, por que vocês me chamaram logo hoje? Isso não deveria. Então, eu vou passar a voz para a Ana e vamos tentar descobrir um pouco mais em pouco tempo, porque essa história não é só essa história, né? Essa é uma linha dessa história que a Ana encontrou, mas volta um pouco e fala do Rogério, Ana. Essa história da Isabela, de longe, assim, das 4 que eu contei, foi a mais difícil de escolher o que inserir na matéria, porque era muita coisa e muita coisa importante. Por exemplo, 2 detalhes, né? O primeiro é que um dos gêmeos tem o diagnóstico de autismo. Então, ela é mãe de uma criança especial, que é a Rafinha, que se tornou especial, e um dos 2 gêmeos é autista, né? Então, a vida dela é terapia, é levar as crianças para terapia, é o home care com a Rafa. Mas o que você perguntou do Rogério é muito interessante e eles 2 sabem o quanto eu tenho respeito pela história, não só porque eu os conheço agora, depois de adulta, mas porque eu vivi, né, de perto. Eu era adolescente quando tudo aconteceu. Quando eu tinha 11 anos, no ano de 2006, a primeira esposa de Rogério faleceu. A Cláudia, eu chamava ela de tia Cláudia. Ela era diretora do Clube de Desbravadores, que quem é adventista sabe o que é, quem não sabe, é um clube de adolescentes meio parecido ali com os escoteiros, né? Só para você ter uma noção do que seria. E a tia Cláudia era a nossa diretora junto com ele. Eles 2 eram um casalzão, muito amigos dos meus pais. E ela faleceu de aneurisma. Igualzinho a Rafa teve aneurisma com 2 meses, a Cláudia, aos 36 anos, teve um aneurisma. E o Rogério fala que foi a segunda vez que ele se viu diante de um médico falando para ele, olha, não tem mais o que fazer. No caso da Cláudia, infelizmente, ela faleceu, mas a Rafa não, a Rafa está aí para contar a história. Ele foi uma né? peça fundamental, né? Tanto que tem um momento da matéria que ele chega, né? Geralmente o homem é mais secão, mais tudo, não. E ele se derrete, né? E ele se complementa. Eu acho que, com certeza, ele foi um esteio aí para essa mãe. E a gente fala muito no nosso programa sobre a rede de apoio, então o fato dele já ter vivenciado essa dor e ele ter, né, mexido de novo e agora com um serzinho que depende deles exclusivamente, né? Então, sem dúvidas nenhuma, ser mãe é algo escolhido por Deus e sei lá, essa família mexeu demais, né? O Rogério, ele fala que a Rafinha veio para ser um conforto, né, para ele e para o Matheus. O Matheus é o filho do primeiro casamento, que é esse rapaz que aparece já no final. Foto. E que é a cara do pai, né? O Matheus, meu Deus. E quanto mais ele cresce e envelhece, o Matheus já está com 30 e poucos anos, ele fica mais parecido ainda com o Rogério. E ele fala que a Rafinha veio para ser esse conforto e que ela foi o presente que Deus deu 2 vezes, né? E que, às vezes, ele chega em casa cansado e é o sorriso da Rafinha, a interação que ele tem com a Rafinha que devolve a alegria. Não ter filho, né? E essa mulher não, tem e ela filho falou, gêmeos. ela queria ter 22. Gêmeos, eu falei, não é possível gêmeos, porque a gente sabe os perigos, né? Nossa. Voltar para uma UTI, tem várias coisas que podem acontecer.
E ela Sem foi contar que a fichinha, Rafinha né? em si Foi já valia fichinha, por né? mais de um filho, né? Sim. Porque a É. rotina que ela tem com a Rafa é muito intensa. Mas não, eu até perguntei, Bela, a maternidade não te assustou? Porque a Rafinha foi a primeira filha dela. Não sei se Bela tinha 25 anos quando foi mãe pela primeira vez. E a Rafa nasceu no dia do aniversário dela. É igual o E- meu, o Ian nasceu no dia, No dia do seu meu- aniversário? que é o que nasceu doentinho, né? Assim, hoje ele é super saudável, mas ele nasceu com muita infecção pulmonar e depois teve repetidas pneumonias por aspiração, sabe? E ele é também no dia do meu aniversário. Que presente também, né? No dia foi difícil. Eu não deixava nem ninguém me dar parabéns, assim, nem pelo nascimento dele, nem pelo porque não tinha Tenso. esperança, né? Mas graças a Deus ele tá bem hoje. Essa coisa da UTI, né? Eu Ele foi vivenciei 4 bem vezes. pouquinho. Foram 3 dias, né? Mas é uma eternidade. Até Ele hoje foi eu 4 cheguei- vezes, ele foi entubado 2 vezes, transfusão de sangue 3 vezes. E cada vez que a médica falava, mãe, ele vai ter que ir para UTI, você não sabe se volta, né? Você não volta. Você não sabe se E o volta. descaso, né? No caso da Isabela e todo esse descaso, né? Essa filha tá desenganada. Como assim? Você faz um no exame e você tem começo, reação. E O por que primeiro hospital em desistir? que a Isabela... Eu até preferi não colocar tudo na matéria. Primeiro, porque jamais caberia. E segundo, porque a gente precisa focar naqueles que fizeram o bem, né? Mas ela sofreu muito no primeiro hospital que ela levou a Rafinha. Até descobrir que o plano de saúde não estava cobrindo, eles conseguiram os R$45 mil para trazer a menina aqui para o Rio de Janeiro. Demoraram para descobrir que o plano não cobria. E tem uma médica que ela... E vê como a dor é algo, e a Paula vai falar muito bem sobre isso, é algo que não tem a ver com o tempo. Rafinha já tem 12 anos e até hoje a Isabela fala que lembra do chinelo da médica, do sapato, aqueles tamancos altos que saíam batendo assim, que a médica a pediatra vinha com o tamanco batendo assim, falava, mas isso é coisa de mãe de primeira viagem, tá tudo bem, sua filha tá bem. E a menina com hemorragia cerebral. Então, Porque Eu num tem- transporte de UTI, de um hospital indo para UTI, o Ian no meu colo, assim, passando mal. Eu comecei, falei, nossa, tá diferente. Falei, doutor, e o médico junto. Aqui, ele não tá bem. Aí ele escutou assim, tá mal mesmo. Só não tomou uma providência. É que não é uma vida, mais uma vida, né? É a vida do seu bebê, é a vida de um sonho, né? Então a gente ouve a Isabela, né? Todo aquele preparo, barrigão e tudo mais, e nasceu saudável e teve um problema que isso, ela não tinha controle, É o que eu mas falo. quem A sabe... maternidade é o lugar É que a o gente aprende que a gente não controla, né? Não controla. E aí, numa situação de vulnerabilidade, que você depende do outro que estudou, você tem consciência de que aquilo, né? Tipo, eu tô aqui. Ela fala, né? Seguir um protocolo. É fome, é fralda, é isso, é cólica. E aí chegar lá, não, isso é coisa de primeira viagem, não né? esquece. Então, Eu também, eu tenho 10 anos já, eu não E esqueço. olha como- Eu não esqueço de como- detalhes, não esqueço. Eu não sei se um dia eu vou esquecer. é interessante isso, porque a Isabela, ela tem uma pasta onde ela guarda tudo. Recibos de doações que ela recebeu, exames da Rafinha, fotos de todos os momentos. Ela tem uma pasta enorme assim e ela guarda tudo dentro. Por conta disso, é algo que tatua o coração, né? A gente não esquece, não é algo que vai embora, não são memórias que vão embora. Quantas mulheres fortes, né? Quantas mulheres, mães que vivenciam histórias outras, né? Que a gente nem sabe o que está acontecendo por aí. E a Paula falou assim, nossa, que texto, né? Porque o texto é muito mais do que só a fala da Ana, né? É a costura por detrás e a linha que ela conseguiu encontrar. Isabela, não te conheço pessoalmente, mas já te conheço por intermédio aqui da Ana. Que Deus continue abençoando essa família, esses meninos. A gente estava conversando aqui, né? Eu tenho 2 meninos, eles não param. Aí a Ana, ó, nessa hora foram os meninos pulando. Ó. A câmera treme às vezes, era o João Marcos e Arthur nas pernas do Rossini. O Rossini foi outro que não aguentou. Em alguns momentos você viu o Rossini fazendo assim, ó. Era o nosso câmera, né? Se algum dia eu for até Petrolina, eu vou fazer questão de te abraçar e te agradecer por você ser esse exemplo de mãe num mês tão especial, numa série tão especial. Obrigada. Que exemplo, né? Obrigada pela história, né, Ana? Eu não Ai, aguento vale- mais chorar com essa Ana, pelo Não, e amor. que exemplo, porque é realmente esse desafio de você pegar uma história dessa e ter que costurar, pensar o que eu vou colocar, o que não vou colocar, essa parte tão importante, mas, poxa, vai levar mais um tempo aqui. Então, parabéns a Ana realmente por pegar, analisar tudo isso, ir até a pessoa, conhecer. Parabéns realmente a toda a família, a mãe.
e trazer tudo isso daqui realmente é muito emocionante. Essa eu não assisti, as outras, a gente sempre conversava na redação, trocava ali algumas informações, tudo. A Ana super empolgada com essa questão de... Lucas, como é que eu vou fazer isso? Tipo, empolgada e muito preocupada para ser justo com a história, porque realmente é uma responsabilidade quando você pega uma história dessa e poder compartilhar. Você pega a história de alguém que confiou em você e contou, e trazer isso para cá foi muito bacana. E que história! Que É história. realmente muita responsabilidade. E assim, considerando aqui o tema do programa, acho que vale a pena a gente mencionar rapidinho que realmente a profissão de Isabela hoje é ser mãe. É mãe. Ela é psicopedagoga, como ela falou no começo, mas ela já não exerce. E quando a Rafinha completou... Não exerce. Não exerce, vírgula, né? É. Vírgula, não exerce com salário. Se bem que deveria ter salário, né? E ela conta que quando a Rafinha fez 4 anos, ela começou a vender, trabalhar com vendas. Então, comprei muita maquiagem na mão da Isabela, lingerie e tudo mais. E ela, quando completou 8 anos da Rafinha, que ela engravidou, ela começou a faculdade, mas acabou trancando. Faculdade de odontologia, acabou trancando. Hoje ela está junto com o Rogério. A odontologia não é à toa, porque o Rogério é técnico em prótese e trabalha muitos anos com isso. Eles têm uma empresa disso. E ele disse, em breve no futuro aí, se a gente sentir a necessidade de novo, você volta a estudar. Mas hoje a vida dela é catar os meninos para terapia aqui, terapia ali. Ela disse que leva os dois juntos para terapia, né? Tanto o que é autista com diagnóstico, quanto o que não tem o diagnóstico. E a Rafinha em casa com físio, com tudo, né? Então, a profissão dela hoje é a maternidade. Que Deus continue abençoando, né, a vida da Isabela, que não é fácil. E ela disse que depois ela foi percebendo o quanto ela estava imergindo na identidade de mãe da Rafinha. E foi tipo, a Isabela também existe, né? A Isabela tem que voltar. E eu acho que fica o recado aí para as mães também, que ter a profissão de mãe é tão nobre quanto qualquer outra profissão, mas que o indivíduo mãe não pode emergir e desaparecer. Assim como a mulher que emerge no papel de profissional também não pode desaparecer de outros papéis, né? Senão a gente também incorpora tanto eu sou tal profissional, né? Maravilhosa, Paula Prado Cruz. Obrigada. Agora a gente precisa chamar um intervalo. Rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta com o Entre Família. Que programa especial. Que presente que é estar aqui hoje, poder conversar, entender de todo esse universo. A gente teve no bloco anterior uma matéria super especial. Me emocionei, não vou mentir, não. Mas, pessoal, sendo um presente, espero que também seja um presente para você. Mas agora, a gente voltar, continuar com esse papo, eu tenho um convite para você. Vai rolar um programa para lá de especial neste final de semana do Anjos da Esperança, que é igual a você. A gente vai conhecer histórias de pessoas que acreditam em tudo que a gente faz aqui. E apesar de algumas dificuldades, às vezes, mas procuram, de alguma maneira, enviar ajuda, estar aqui com a gente, acreditar no trabalho que nós fazemos aqui na Novo Tempo. Você vai conhecer essas histórias, os repórteres percorreram aí vários locais do Brasil, vai ter essa história, uma programação toda especial, com música. Você vai conhecer também a história de pessoas que estão aqui dentro, vivenciam toda a rotina aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, mas que também acreditam no trabalho. Então você vai conhecer tudo isso. Agora, que horas? Vou deixar certinho aqui para você, ó. A partir das 8 da noite, agora no próximo sábado, dia 21 de maio, toda uma programação especial. O ensaio já está acontecendo por lá para que tudo seja muito bonito, que chegue aí do outro lado para você, que você entenda a importância que é realmente levar a mensagem de esperança para tantas pessoas. O trabalho que é realizado aqui, como chega em diversos lugares e pode sim e faz diferença. Você vai ter essa comprovação neste programa especial. E além da TV, aqui na Novo Tempo, você também vai acompanhar na Rádio Novo Tempo e também pela internet. É legal que na internet tem sempre uma programação especial com bastidores. Quando geralmente vai para o intervalo, tem sempre uma equipe especial mostrando os bastidores, conversando com o pessoal que está ali envolvido em tudo aquilo. Enfim, um conteúdo totalmente especial. Então, seja pela rádio, TV ou pela web, você vai acompanhar essa programação especial do Anjo da Esperança, igual a você. Vamos voltar aqui para o nosso papo aqui, programação especial, mas vamos conversar, o papo está muito especial aqui também, viu? Tá muito... No bloco anterior... Vamos falar dessa profissão aí não remunerada, né? Podia ser remunerada, né? E que tá deixando a Paula aí, ó, uma profissional um pouco desestabilizada, com os olhos cheios de lágrimas. Aí a gente vai aproveitar assim um pouco, né? E contar um outro lado da Paula, que vivenciou o TI, né? Sim. Por quê? Como é que foi a sua história, Paula? Foi assim, eu tenho 2 filhos, né? O Davi
E o Ian? O Ian, ele... a minha gestação, eu fiz o pré-natal certinho, estava tudo bem, mas eu tinha dor na minha barriga, assim, tinha dor nas minhas costas, mas assim, não dava nada normal, nos né? exames, estava tudo certo. E aí, no dia do meu aniversário, eu comecei a entrar em trabalho de parto, de madrugada, assim, e a gente foi para o hospital, tudo, ele nasceu, né? Aí ele nasceu com 0 de respiração, ele estava bem roxinho. E batimento cardíaco abaixo de 40, batimento cardíaco de bebê é acima de 100, para ser saudável, né? E o médico, na hora que ele nasceu, o médico assim, e chacoalhava ele, fazia assim, e eu só escutando aquele do médico, e ele nada, né? Aí correram com ele, aí passou um pouquinho, ele gemeu, assim, nem chorou, né? Aí o Apgar, que é aquela nota que dão para o bebê de 0 a 10, que é dos sinais vitais, o dele foi 1. Né? 0 é o bebê morto e ele foi 1. Aí depois de 5 minutos ele respondeu, foi para 7 a nota dele, né? Aí foi para UTI, daí o que ele tinha era infecção pulmonar. Depois o médico falou, fez uns exames em mim, viu que eu estava com infecção urinária, eu não tinha sintomas, né? Ele acha que era desproporcional a resposta do Ian para a minha infecção, mas era a única coisa que tinha ali que daria para justificar ele ter nascido assim, né? E aí ficou, os primeiros 6 meses dele, ele já tinha ido 4 vezes para UTI, feito transfusão de sangue, ele foi entubado 2 vezes. Aí depois começaram a desconfiar que ele tinha alergia à proteína do leite. Eu não pude amamentar porque eu tinha muito leite. E ele engasgava, e aí ele aspirava, ele vomitava e aspirava o vômito, e aí fazia pneumonia, repetidamente isso. Daí começaram a achar que ele podia ter alergia da proteína do leite, entrou com aquele leite que é caro, sabe? Que você pega até pelo estado, E aí as médicas começaram a achar que ele podia ter fibrose cística, que é uma doença pulmonar degenerativa, que a pessoa vive cerca de 20 anos. Mandou para São Paulo, começou a investigar, ele fez muitos exames nesse 6º mês, até o 1º ano. Aí depois do 6º mês, viu que ele fez exame, ele tinha um pouquinho de refluxo, mas era sempre assim. O refluxo dele não é tão grande a ponto de justificar esse vômito, sabe? Essa alergia do leite não é tão grande a ponto de justificar, não sei. Aí foi para São Paulo, ele fazia os exames, ele não tinha nada. O que deu era esse refluxo. Clinicamente, o médico desconfiava de alergia à proteína do leite, e aí tirou. E aí, do 6º mês até o ano, ele ainda ficou internado, mas não na UTI mais. Aí, depois de 1 ano, ele não teve mais nada. Não teve mais nada. Hoje, ele é um touro, assim, de tão saudável. Nós somos em 4 em casa, eu, meu marido e meus filhos. Fica nós 3 doentes e ele tá lá, belezão. E a adolescência, né, come e tudo, né? Você queria dizer um touro, eu achei que fosse de comida, por isso eu fiz o link. Diz, forte, saudável. O que ele ficou com um pouco, assim, de sequela pequenininho, era a musculatura dele era um pouquinho flácida, então ele ainda babou mais tempo do que uma criança que não tem a musculatura flácida, mas o intelecto é preservado, sabe? Para a gente encerrar esse momento, né, desse programa tão forte que a gente nem sabia que ia ter essa proporção toda, né? O que você diria para uma mãe que está em casa, que se sente tão mal pelo fato de estar só sendo mãe, ou uma mãe que se sente incapaz por trabalhar fora e ainda ter mais essa profissão nos ombros, assim, né? Com toda essa sua história. A gente é médico, a gente é psicólogo, né? E você leva isso de uma forma tão eu considero sempre eu escutar a emoção e observar o contexto, porque assim, poxa, meu coração pede para que eu fique em casa com os meus filhos, mas se você parar de trabalhar, não vai ter um suporte financeiro? Não é a gente não pode tomar decisões pautadas no romantismo, né? De tipo assim, a vida linda se eu ficar em casa com os meus filhos, mas aí como é que vocês vão fazer? Então, acho que tem que ponderar muito as coisas, né? Quem consegue fazer isso e quer se propor de um tempo... Eu fiz isso. A do Ian não foi nem por opção, né? Esse 1º ano eu acompanhava ele em médico, em consulta. Agora, o Davi, que é o meu filho mais velho, de 13 anos, eu optei por não trabalhar fora o 1º ano.
Eu quis ficar com ele. E aí, depois de 1 ano, eu fui trabalhar, né? Então, assim, mas tudo conversado em família. Então, assim, eu acho que depende da estrutura familiar, né? Depende Se do... escutar, né? Porque eu me sinto uma mãe melhor hoje, que eu consigo ser mãe dos meus filhos, levar na escola, buscar, acompanhar em médico, mas trabalhar também. Se eu só ficar em casa, eu sei que eu vou ficar mais irritada, porque eu quero desenvolver outros lados meus também, como ser profissional, ser mãe, ir para academia, correr na rua, sabe? Eu quero fazer outras coisas. Tem os momentos. E o programa está chegando ao fim. Não sei cortar, Lucas. Cadê o Cris? É o Cris que faz isso Passou aqui. que eu nem vi. Preciso aprender isso com o Cris. Sentar com ele e falar, me ensina como é que... Fala que você também não sabe, né? Eu também não sei, vou deixar bem claro. A gente quer agradecer, logicamente, pela sua participação, aceitar nosso convite. Que presente tê-la aqui mais uma vez. Fechamos a semana com chave de ouro. Com chave de ouro, realmente, Lucas, chave de ouro. eu chorei hoje com você aqui. A gente sempre falava, eu tenho a Paula como realmente uma amiga. Em outros momentos a gente conversou já tudo, então foi um presente quando eu vim pra cá, te conheci. E hoje aprendo cada vez mais com você. Obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, De verdade. fico feliz, obrigado. Eu me emocionei, desculpa. Mas olha aqui, ó, segue lá, me acompanha lá no Instagram. Até Super a próxima. ativa nas redes sociais. Paula Prado Cruz. Não travou a língua e a gente conseguiu finalizar o programa. Respiramos fundo. Muito obrigada pela sua companhia durante essa semana. Você é nossa amiga, nosso amigo. E a gente está muito feliz. Espero que você tenha um bom final de semana, um bom descanso. Aproveita aí para estar com os filhos, com a família. E na sequência a gente tem o Vida Saúde. Segunda tem mais. Tem o Vida Saúde. Semana que vem tem mais Entre Família. Segunda-feira. Vai estar de volta. Paty, obrigada, viu? Prazer estar com você sempre por aqui, aprendendo bastante. Então, semana que vem, Entre Família de volta. E, claro, bom final de semana para vocês. E até uma próxima, viu? Tchau, tchau.